Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa com um homem chamado Takumi, cercado por uma alcateia de lobos. Ele verifica as estatísticas deles e percebe que são monstros do nível do mar. De repente, eles o atacam, mas ele os derruba instantaneamente com balas de ar e saqueia os corpos, lembrando-se de sua vida comum no Japão. Certo dia, ele se viu em uma sala estranha, onde um homem implorava por seu perdão. Sem entender o que estava acontecendo, o homem se apresenta como Shio, um deus, e explica que estão na Terra Divina. Takumi acha que vai ser enganado, mas Shio, que consegue ler mentes, nega isso. Ele explica que tentou reparar o espaço-tempo, mas cometeu um erro que matou Takumi. Para compensar, Shio criou um novo corpo para ele e o reencarnou no mundo de Telia. Takumi percebe que seu novo corpo possui o conhecimento necessário para sobreviver e, ao verificar suas estatísticas, descobre que está no nível 3. De repente, ele ouve alguém se aproximando e vê um menino e uma menina, achando que se perderam. Ele pergunta sobre os pais deles, mas eles ficam assustados. Ao ouvir seus estômagos roncando, Takumi deduz que estão com fome. Ele tira comida de seu inventário e oferece a eles, percebendo que suas roupas estão em péssimo estado. Ele então os veste com roupas de seu inventário e pergunta se querem acompanhá-lo, mencionando seu plano de sair da floresta. Como permanecem em silêncio, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que ambos têm 5 anos e não possuem nomes. Então, ele nomeia o menino de Allen e a menina de Helena, e os convida a segui-lo enquanto exploram a floresta. Takumi pensa em fazer uma pausa para que as crianças não fiquem cansadas, mas elas de repente avançam quando um grupo de monstros aparece. Preocupado que possam se machucar, ele hesita em usar suas balas de ar para não atingi-los, mas as crianças derrotam os monstros com facilidade, e ele se surpreende com a força delas. Pergunta se eles conseguem sentir os monstros se aproximando, e eles confirmam. Takumi pede que o avisem antes de correrem na frente. À medida que avançam pela floresta, encontram mais monstros pelo caminho, mas as crianças lidam bem com eles, e Takumi os elogia. Mais tarde, Takumi percebe que é hora do jantar, então acendem uma fogueira e fazem uma refeição juntos, notando que as crianças parecem felizes e se aquecendo a ele. No dia seguinte, eles chegam a uma cidade, e Takumi diz aos guardas que passaram pela floresta de Gaia, algo que eles acham difícil de acreditar, pois apenas os melhores aventureiros sobrevivem lá. Ele explica que apenas coletou ervas medicinais e não foi muito longe, o que os guardas acreditam. Eles pedem o cartão de identidade dele para entrar na cidade, mas ele explica que não tem um, pois veio de uma vila remota. Assim, os guardas decidem avaliá-lo e um deles pede que ele segure uma esfera de cristal. Ele obedece, sabendo que o cristal verifica antecedentes criminais, mas fica preocupado com as crianças, pois não sabe de onde vieram. O guarda confirma que estão limpos e lhes dá cartões de identidade temporários. Dizendo-lhes para obter um ID na guilda caso estejam planejando ficar na cidade, Takumi e as crianças exploram o local, mas ele percebe que elas têm medo de estranhos. Ele então se dirige a uma capela e começa a rezar para Shio, que aparece diante dele perguntando sobre sua vida em Aélia. Takumi conta sobre as crianças, dizendo que planeja levá-las a um orfanato, mas Shio aconselha a não fazer isso e revela que tudo foi planejado. Takumi acha estranho que as crianças tenham simplesmente aparecido na floresta, e Shio pede desculpas, mas explica que não pode contar tudo. Ele revela que existem 5 deuses no mundo, 4 deles representam os elementos da natureza, e o líder é o Criador, Marandola. Shio é o deus do vento, mas Takumi entende que não pode falar muito mais, pois os outros deuses estão envolvidos. Ele confirma que as crianças são especiais e que deixá-las na floresta era perigoso. Takumi decide cuidar delas, afirmando que nunca teve a intenção de deixá-las em um orfanato, e diz que vão encontrar um lugar para ficar. Eles passam a noite em uma pousada, onde as crianças brincam na cama até adormecerem. No dia seguinte, Takumi acorda e é saudado pelas crianças, percebendo que agora conseguem falar, o que o deixa feliz com o progresso delas. Eles visitam a guilda dos aventureiros e conhecem a recepcionista chamada Luna. Takumi informa que quer se registrar com as crianças, então Luna entrega os formulários de registro e dá a eles os cartões da guilda, que também servem como IDS. Ele percebe que já está no nível 11, e Luna explica sobre a guilda, dizendo que os novatos começam no nível F e podem subir até o nível S. Ela menciona que existe um nível SS, mas nenhum aventureiro o alcançou.
Ela explica o sistema de equipes para realizar missões, em que o nível do grupo depende do nível médio dos membros. Para obter lucro, os aventureiros podem aceitar missões da guilda ou vender itens deixados por monstros. Takumi decide registrar uma equipe e Luna pede o nome do grupo. Pensando nas crianças, que parecem anjos, ele decide nomeá-los como Asas Brancas. Ao checar o quadro de missões, Takumi vê que existem 3 tipos: as de caça, que exigem matar monstros, as de proteção, que envolvem defender um objetivo, e as de coleta, nas quais basta recolher ervas para completar a missão. Ele escolhe uma missão de coleta como a primeira, pois parece ideal, e Lena dá a eles a tarefa de juntar 10 ervas de LY em 3 dias. Na floresta, eles encontram um slime, mas Takumi comenta que ele é fraco, e as crianças brincam com ele. Ele encontra uma erva de LY e ensina as crianças a coletá-la, elas o ajudam a encontrar mais, e ele as elogia pelo bom trabalho. Acabam reunindo uma quantidade impressionante. Eles retornam à guilda, e Luna fica surpresa ao ver que conseguiram coletar tanto em apenas meio-dia, então entrega a recompensa a eles. De repente, um homem chamado Dominique aparece e questiona o que as crianças estão fazendo na guilda. Takumi explica que elas são suas companheiras, mas Dominique desconfia. Dominique diz que as crianças não deveriam estar ali e ameaça Takumi, mas as crianças o atacam em defesa. Takumi pede que parem e pergunta a Luna se serão punidos, mas ela explica que agiram em legítima defesa. Um guarda se aproxima, percebe que a briga acabou, e as crianças começam a chorar, pedindo para Takumi não deixá-las. Ele as consola, prometendo que nunca as abandonará. O guarda, que se apresenta como Capitão Vault, pergunta o que aconteceu. Takumi explica que foi Dominique quem começou, e as crianças choraram com medo de serem abandonadas. Vault acha cruel que elas pensem assim e pergunta o motivo. Takumi responde que não sabe ao certo, mas menciona que as encontrou na floresta de Gaia, deduzindo que devem ter sido abandonadas. Vault questiona sobre ataques a carroças na floresta, e Luna comenta sobre um grupo de traficantes de escravos do reino de Al que foi atacado por monstros. Vault sugere que as crianças foram deixadas para trás como iscas e elogia Takumi por cuidar delas. Luna pergunta se ele trouxe materiais da floresta de Gaia, e ele menciona itens deixados pelos lobos vermelhos, vendendo-os para ela, enquanto Vault comenta que Luna é fascinada por materiais. Vault explica a Takumi sobre a expedição, em que soldados vão à floresta de Gaia para reduzir a quantidade de monstros, evitando ameaças à cidade. Ele diz que é uma floresta de nível A, então apenas os melhores soldados são permitidos e convida Takumi para a expedição. Takumi recusa, dizendo que ainda é de nível F, mas Vault lembra que ele derrotou lobos vermelhos, então acredita que isso não seria problema. Vault fala com o mestre da guilda, pedindo que Takumi participe da expedição. O mestre da guilda se surpreende por querer um novato, mas Vault insiste que há algo especial nele. Alguns dias depois, Takumi já está adaptado à vida em Atelia, e as crianças começam a interagir com estranhos. Eles seguem uma rotina e estão aproveitando a nova vida. Durante uma refeição, Takumi percebe que o pão não é tão bom quanto o que comia antes e decide preparar o pão de seu mundo. Eles vão a uma padaria, onde a dona, Michelle, pergunta o que ele precisa. Takumi explica que não quer comprar nada, apenas pedir um favor. Michelle o apresenta a seu pai, Hadi, e Takumi mostra a ele como fazer o pão, pedindo que coloque ingredientes específicos antes de assá-lo. Hadi nunca fez isso antes, então Takumi o ensina. Hadi percebe que é mais fácil do que pensava e, depois de tentar, Takumi elogia o resultado. Hadi pede que Takumi o ajude a fazer o pão, e ele aceita. As crianças ajudam na tarefa, e, após alguns minutos, o pão fica pronto. Hadi prova e acha o sabor incrível, pensando em vendê-lo na padaria. Ele oferece pagamento a Takumi pela ideia, mas Takumi diz que não precisa de dinheiro e só quer que o pão esteja disponível na padaria. Ele menciona que pegou a ideia de padeiros em seu mundo e não quer receber crédito, o que impressiona Hadi. Hadi menciona que gostaria de experimentar outras receitas, e Takumi pergunta às crianças sobre o pão, que dizem estar delicioso e pedem mais. No dia seguinte, Luna informa Takumi que ele foi promovido ao rank, e ele percebe que já está no nível 13. Ela pergunta se ele gostaria de ir ao labirinto e indica a localização, explicando que o local tem 15 andares e é frequentado por aventureiros em busca de monstros para caçar. Takumi decide explorar o primeiro andar, lembrando-a de que é apenas um aventureiro de rank e não sobreviveria se fosse muito longe. Depois de algum tempo, vemos Takumi e as crianças no labirinto, já no terceiro andar.
Ele observa que as crianças mostram o caminho, facilitando a navegação, e fica intrigado sobre como elas sabem a direção certa. Takumi descobre que o local se chama Labirinto da Terra, mas um toupeira bloqueia o caminho, e as crianças a derrotam. O corpo do monstro desaparece, e eles se perguntam o motivo. Takumi explica que, ao serem derrotados, os monstros de labirintos desaparecem, deixando itens para trás. Eles percebem que a toupeira deixou um bigode, mas consideram o item inútil. Enquanto avançam pelo labirinto, Takumi decide encerrar o dia, dizendo que é hora do jantar. Ele usa seu fogão mágico para preparar a refeição, e todos aproveitam a comida antes de dormir em sua tenda. Eles continuam sua jornada, eliminando monstros no caminho, e, após alguns dias, chegam ao 10º andar, onde encontram um baú de tesouro. Takumi pensa que pode conter um item raro, e as crianças o abrem, descobrindo 2 poções, uma que restaura a mana e outra que recupera a estamina. Ele sabe que são itens de baixo valor, mas logo um monstro aparece, e as crianças o derrotam, coletando a pele rara que o monstro deixou. Takumi observa o quão incríveis as crianças são ao lidar com os monstros, considerando que têm instintos sobre-humanos. Ele se sente aliviado por elas não terem sido encontradas por alguém que pudesse explorá-las, entendendo agora por que Shio se preocupava tanto com elas. Um pouco depois, uma cobra venenosa se aproxima. Takumi verifica as habilidades do monstro e pede que as crianças fiquem para trás, achando que é a oportunidade perfeita para testar sua habilidade de arremesso. Ele lança uma pedra com grande força, cegando a cobra, e em seguida usa seu golpe de corte de vento para fatiá-la em pedaços. No entanto, abelhas gigantes surgem, e as crianças têm dificuldade para acertá-las. Usam a habilidade de arremesso, mas as abelhas desviam, e Takumi se surpreende ao ver que as crianças também possuem essa habilidade. À medida que perseguem os monstros, ele checa seu inventário e se pergunta se a geleia de slime pode ser útil. As crianças finalmente derrotam as abelhas, que deixam mel, e Takumi comenta que é raro, pensando que caçar abelhas é uma boa ideia. Ele prepara uma refeição com a ajuda das crianças e decide usar o mel para realçar o sabor. Enquanto todos comem, achando a comida deliciosa, um grupo de abelhas se aproxima, e Takumi usa suas habilidades para derrotá-las. As crianças avistam outro grupo chegando e decidem ajudar, felizes com o progresso. Após coletarem ainda mais mel, eles finalmente chegam ao 15º andar, onde avistam uma porta gigante e suspeitam que o chefe final está do outro lado. Decidem investigar, mas a porta se fecha subitamente, e um verme gigante surge. Takumi percebe que é o chefe final e que só poderão sair dali se derrotá-lo. Ele pede que as crianças deixem a batalha com ele e usa seu golpe de corte de vento, mas o chefe desvia e o ataca com esferas de areia. Takumi destrói as esferas com suas balas de ar e dispara uma flecha de vento, conseguindo derrotar o monstro. Ele fica surpreso com a facilidade, pensando que Shio o equipou com habilidades poderosas demais. Ele coleta o loot enquanto as crianças o elogiam pelo esforço. Uma porta se abre e eles encontram um dispositivo de teletransporte que os leva de volta ao andar superior. Ao abrir um baú do tesouro, encontram bombas incendiárias, que Takumi compara a granadas, mas logo vê as crianças brincando com elas e as tira de suas mãos, avisando sobre o perigo. Eles usam o teletransporte e são transportados para fora do labirinto, onde encontram um lobo estranho. Takumi percebe que parece perigoso, mas o lobo abana o rabo, e ele nota que as crianças não o atacam, o que o leva a acreditar que é amigável. Ao verificar seus status, ele descobre que é uma fera de nível S e se surpreende ao ver que já está em contrato com ele, imaginando que Shio esteja por trás disso. Ele testa dar ordens ao lobo, que obedece, e as crianças logo gostam dele, achando-o fofo. Elas sugerem que ele dê um nome ao lobo, e Takumi o chama de Joia, nome que as crianças adoram. Antes de voltar à cidade, Takumi sabe que os moradores se assustariam ao ver Joia, então decide escondê-lo em sua sombra, explicando que poderá convocá-lo sempre que precisar. Eles vão à capela, onde Takumi pergunta a Shio se ele enviou Joia, mas Shio nega, sugerindo que o deus da água pode ter sido o responsável. Ele diz a Takumi que outro companheiro estará esperando por ele no campo fora da cidade na manhã seguinte. Takumi se pergunta por que o deus da água enviou Joia, e Shio sugere que foi uma forma de agradecimento, levando Takumi a pensar que é por ele estar cuidando das crianças e que elas podem ter relação com o deus da água. Takumi recebe um presente dos deuses, e Shio o incentiva a aceitar, mas ele hesita. Então, Shio alerta de que, se recusar, sofrerá uma punição divina, e ele acaba aceitando.
No dia seguinte, eles seguem para o campo mencionado, e duas novas criaturas aparecem, marcando a chegada de mais companheiros. Parte 2. Eles tentam ensinar as crianças a se comunicar porque querem poder conversar com elas. Ele ensina os pequenos a contar moedas, explicando sobre as diferentes moedas usadas nesse mundo. Aprendemos que 10 moedas de cobre equivalem a uma moeda grande de cobre e que 10 dessas fazem uma moeda de prata. Ele pede para lhe darem 54, então eles pegam 5 moedas grandes de cobre e 4 moedas de cobre, e ele diz que acertaram. Em seguida, ele propõe um problema de matemática simples, que eles resolvem com sucesso, o que o faz pensar que estão prontos para fazer compras. Eles vão ao mercado e encontram uma vendedora de frutas. Alan pede 5 frutas cherry, e ela diz que custa 35, então ele lhe dá a quantia exata. Helena paga 30 por 5 maçãs. A vendedora fica impressionada ao ver que as crianças sabem contar dinheiro desde tão jovens, pensando que ele as educou bem. Ele guarda as frutas em seu inventário. Depois, vão a uma livraria, onde Takumi pensa em aprender a usar suas habilidades com água. Ele abre um livro e diz às crianças que ele contém letras. Pergunta se querem aprender a ler, e elas dizem que sim. Uma mulher se aproxima e oferece livros para praticarem a leitura. Elas agradecem pela ajuda, e a mulher comenta que as crianças têm boas maneiras, elogiando Takumi por ensiná-las bem. Ele fica feliz ao ouvir os elogios, pois sente que está sendo um bom guardião. No dia seguinte, aceitam uma missão da guilda para encontrar um gato perdido chamado Mina. Luna diz que tem 2 dias para concluir a missão, e eles vão ao local onde Mina desapareceu. Takumi menciona que ela é uma gata preta com patas brancas e invoca seus animais para ajudá-lo na busca. Eles encontram vários gatos, mas não Mina. Ele pergunta às crianças se devem desistir, mas elas estão determinadas a encontrá-la e decidem procurar em outro local. Finalmente, a avistam e ele diz que ela vai se assustar se eles se aproximarem muito rápido. Então, eles se aproximam devagar, tranquilizando-a, e mostram um colar que a acalma. Takumi verifica a coleira dela e confirma sua identidade, percebendo que ela está com fome. Ele a alimenta com leite de seu inventário. Eles devolvem Mina à sua dona, que os espera na guilda, e Takumi diz que é hora de ir para casa, mas as crianças querem continuar explorando a cidade. Ele pergunta a Luna se há outras missões, e ela explica que tem uma, mas não é adequada para crianças, pois envolve derrotar goblins que têm atacado uma aldeia próxima. Ela menciona que os aventureiros não aceitam a missão porque o pagamento é baixo. Takumi pergunta às crianças se querem enfrentar os goblins, e elas decidem aceitar a missão. Eles vão até a aldeia, e Takumi ordena que Júlio e Fitch se disfarcem como seus animais de estimação. Ao chegar, explica aos guardas que são aventureiros da cidade de Shiren com a missão de eliminar os goblins. Um guarda os leva até o chefe da aldeia, que agradece, mas questiona se não tem outros companheiros, pois acredita que os goblins vão derrotá-los. Takumi percebe que eles parecem fracos e mostra seu cartão da guilda, dizendo que é um aventureiro de Rankia, então os goblins não serão problema. Um aldeão avisa que os goblins chegaram, e Takumi promete derrotá-los. O chefe questiona por que as crianças estão com ele, e ele explica que é mais fácil protegê-las se estiverem por perto. Os goblins invadem o portão, e um deles se prepara para atacar uma mulher, mas Takumi o derruba com um projétil de ar. Ele ordena que os aldeões procurem abrigo, e as crianças se preparam para lutar enquanto seus animais se aproximam para ajudar. Ele permite que lutem, mas pede que permaneçam em suas formas atuais. Os goblins são completamente derrotados, e o líder deles, um goblin soldado, aparece. Takumi o considera perigoso e decide enfrentá-lo, mas as crianças o derrotam, eliminando todos os goblins. De repente, Jovel começa a falar, e eles percebem que ele pode usar telepatia. Ele explica que aprendeu a habilidade ao derrotar os goblins e chama Takumi de mestre, mas ele pede para chamá-lo pelo nome. Takumi percebe que Fitch e Bolt também aprenderam a usar telepatia, e as crianças ficam felizes que os animais finalmente aprenderam a se comunicar. Os animais aprendem a falar, e ele os elogia pelo ótimo trabalho. De repente, eles avistam uma casa em chamas e percebem que os goblins foram os responsáveis. Ele acha que é uma ótima oportunidade para testar sua magia de água. Sabemos que ele tem estudado o básico de magia, então se sente confiante para usá-la. Ele tenta lançar uma esfera de água, mas erra o alvo. Sem entender o que deu errado, decide tentar novamente, criando 2 esferas de água, mas ainda falha. Ele então pede a Jovel para apagar o fogo, que lança uma enorme bola de água e apaga as chamas.
Takumi fica desanimado, percebendo que precisa melhorar sua magia, mas as crianças o animam. Os aldeões os agradecem por eliminarem os goblins e eles recebem a recompensa antes de voltarem para a estalagem. Ele imagina que as crianças devem estar cansadas, mas elas pedem que ele leia um livro para elas. Ele começa a contar sobre os peixes do oceano, mas logo percebe que elas nunca viram o mar antes. No dia seguinte, Takumi avisa Valt que estão saindo de Shiren, pois quer explorar o mundo com as crianças. Isaac pergunta para onde eles vão, e ele revela que planeja visitar a cidade litorânea de Bailey. Valt e Isaac ficam aliviados, sabendo que ele não está deixando o reino, pois o consideram uma força formidável e não querem que ele acabe do lado inimigo. Eles também sabem que as crianças são poderosas e Valt nunca se cansa de vê-las, sempre cheias de surpresas. Takumi e as crianças se despedem de todos, e Luna pergunta se vão se reencontrar. Ele pensa que ela gosta dele, mas ela explica que só quer que ele volte com materiais raros. RH e Michelle dizem que ficarão com saudades, e ele pede para RH fazer pão para ele antes de partir, e RH concorda. Em seguida, eles visitam Thor, que dá roupas novas para as crianças. Takumi pergunta quanto custa, mas Thor diz que é um presente de despedida. Eles vão à capela, onde Takumi reza para Shio, dizendo que estão indo para Bailey para mostrar o oceano às crianças. Shio acha uma ótima ideia e promete rezar por eles quando chegarem. Ao saírem, um homem os intercepta, exigindo que Takumi devolva as crianças, alegando que elas são sua mercadoria. Descobrimos que ele é um mercador de escravos e que sua carroça foi atacada na floresta de Gaia, então ele decidiu usar as crianças como isca. Takumi sabe que a escravidão existe em Aelia e que os escravos são marcados com magia para identificar seu status, mas as crianças não têm nenhuma marca. A polícia chega, e o homem pede para prenderem Takumi, alegando que ele roubou as mercadorias dele, ou seja, as crianças. Takumi diz que são seus irmãos e que não tem marcas de escravos, insinuando que o homem está mentindo e tentando sequestrá-los. Valt e Isaac chegam, testemunhando que as crianças são mesmo irmãs de Takumi, e o homem acaba preso. Isaac entrega uma carta de convite do Lorde de Bailey e conta que se conhecem, sugerindo que peça ajuda ao Lorde caso precise. Ele pergunta às crianças se estão prontas para partir, e elas se despedem de Valt e Isaac enquanto Takumi agradece pela ajuda. Durante a viagem, ele percebe que as crianças estão tristes por causa do mercador de escravos e decide animá-las. Eles passam pela floresta de Gaia, e ele convoca seus animais, pedindo que Juvel e Fit ajudem a carregar todos. Ele ordena que Bolt explore a área, pois não quer que sejam vistos montados em feras de Rank S entrando mais fundo na floresta. Encontram um urso de sangue, que é rapidamente derrotado pelos animais. As crianças os elogiam, mas Takumi brinca que estão sujos agora e usa sua magia de limpeza para lavá-los. Eles começam a brincar com as crianças, e ele nota que elas estão mais felizes. Ao saírem da floresta, decidem acampar. Ele pergunta o que as crianças querem para o jantar, e elas pedem pão com creme, mas ele sugere guardar para o lanche do dia seguinte. Ele menciona yakiton, arroz com ovo em cima, e elas ficam animadas para experimentar. Ao prepará-lo, ele percebe que é diferente do que imaginavam, mas elas acham delicioso. Na tenda, Takumi observa o céu noturno e vê 2 luas. Ele lembra que a Aelia tem 3 luas de cores diferentes, mas apenas 2 são visíveis nessa época do ano. Ele reflete sobre os momentos passados com as crianças antes de adormecer. No dia seguinte, continuam a jornada e chegam ao oceano. As crianças ficam maravilhadas com sua imensidão e começam a brincar. Takumi diz que a água é salgada, e elas perguntam se é gostosa e se podem bebê-la, e ele responde. Ele explica que eles não podem beber a água do mar, mas podem tocar com os dedos para sentir o gosto. As crianças tentam e percebem que é muito salgada. Elas começam a brincar com os animais, e ele observa que estão se divertindo. De repente, ele ouve uma voz e olha ao redor, vendo uma garota na água e pensando que ela está se afogando. Ele começa a procurar algo em seu inventário para salvá-la, mas ela se apresenta como Melena, dizendo que é uma sereia. No início, ele não acredita, mas ao verificar suas informações, percebe que ela está falando a verdade. Ela menciona que um emissário do Deus das Águas falou sobre ele. As crianças perguntam quem ela é, e ele lhes conta que é uma sereia. Elas a cumprimentam, e Melena revela que já sabe quem são. Ela explica que sua vila tem um problema e alguém disse que Takumi poderia resolvê-lo, então pergunta se ele estaria disposto a ajudar, convidando-o para visitar sua vila submersa.
Ele hesita, pensando que vai se afogar, mas ela lhe entrega pulseiras e ele percebe que permitem que respirem debaixo d'água. Decidido a ajudar, ele ordena que seus animais se escondam em sua sombra, e as crianças colocam as pulseiras. Melena os guia até sua vila, e Takumi fica impressionado com as pulseiras, que não só permitem respirar como evitam que fiquem molhados e até possibilitam falar debaixo d'água. Pelo caminho, eles encontram uma criatura chamada Peixe-Martelo, que as crianças rapidamente enfrentam e derrotam. Um caranguejo de areia surge, mas é facilmente vencido pelas crianças, e Melena percebe o quanto são fortes. Ao mergulharem mais fundo, finalmente chegam à vila de Melena, e as crianças comentam sobre a beleza do lugar. Takumi nota que o local está repleto de cristais prismáticos, que possuem a energia do oceano. Melena explica que a vila se chama Palácio Azul e promete mostrá-lo a eles. Primeiro, ela os leva a um navio afundado que bloqueia uma caverna onde crescem corais essenciais para fazer remédios. Ela conta que todos na vila tentaram mover o navio, mas é muito pesado, e o emissário do Deus das Águas disse que Takumi poderia resolver o problema. Ele coloca o navio em seu inventário, e Melena agradece pela ajuda. Os moradores da vila entram na caverna, felizes por poderem acessar os corais novamente. Melena os leva até a sacerdotisa, que lhes dá as boas-vindas ao Palácio Azul e é admirada por sua beleza. Ela agradece a Takumi por ajudar, chamando-o de herói, e o apresenta ao chefe Galdo, que também expressa sua gratidão. Takumi pergunta se ela é a líder do Palácio Azul, mas ela explica que apenas ocupa um cargo honorário, passando-o à pessoa com maior afinidade com o Deus das Águas. Em agradecimento, a sacerdotisa oferece uma recompensa. Takumi se lembra de que ainda não consegue controlar sua magia de água e pede para aprender magia junto com as crianças. Galdo se oferece para ensiná-los, mas ela insiste em dar algo a ele. Helena tem uma ideia, e a sacerdotisa acha brilhante. Eles o levam a uma caverna cheia de itens e ele acha interessante. As crianças encontram pérolas, e ele fica encantado, mas a sacerdotisa revela que aquilo é um lixão. Takumi se surpreende, pois pérolas são valiosas, mas ela explica que para eles não tem valor e deseja dar isso a ele como recompensa. Ele aceita e decide passar a noite no Palácio Azul. Durante o jantar, Melena o serve com fartura, e eles assistem aos artistas locais enquanto aproveitam a refeição. Takumi, ao observar, sente-se como um homem velho e imagina como as crianças serão quando ele envelhecer, o que o deixa emocionado. No dia seguinte, Takumi e as crianças estão em uma ilha onde Galdo ensina como usar mana, explicando que é usada para criar e controlar magia. Ele explica que magia de terra e vento é mais fácil de usar na superfície, pois basta controlar os elementos ao redor, enquanto para fogo e água, o elemento precisa ser criado primeiro. Ele pede que usem a água ao redor para conjurar magia. Takumi cria um pilar de água, e Galdo elogia, mas sabe que as crianças nunca usaram magia. Então, ele deixa seu mana fluir até elas, que sentem uma sensação quente. Ele explica que elas também têm mana, e Takumi diz para sentirem o calor em seus corpos, guiando-as no processo. Eles conseguem controlar o próprio mana, e Galdo ensina como criar uma bola d'água. Surpreendentemente, eles conseguem na primeira tentativa, o que impressiona a todos, pois normalmente leva horas para alguém aprender essa habilidade. Galdo pede a Takumi para lançar a bola d'água contra uma rocha, e ele segue as instruções, conseguindo quebrá-la. As crianças fazem o mesmo, destruindo as pedras, e Galdo fica chocado com o poder deles. Ele decide deixá-los na ilha para que continuem treinando o dia todo. Enquanto treinam, algo estranho acontece, e uma criatura gigante surge da água. A cena corta para Shio, que repreende Maya, a emissária do Deus das Águas, por ter contado às sereias que Takumi poderia resolver seus problemas, dizendo a ela para não depender tanto dele. Ela se desculpa, e Shio, tomando uma xícara de chá, explica a seu servo que quer apoiar Takumi, pois sente culpa por tê-lo matado, mas o servo menciona que Takumi parece estar em apuros. De volta a Takumi, um Leviatã aparece e começa a falar com ele, chamando-o de emissário do Deus do Vento. O Leviatã menciona que as crianças são filhos do Deus das Águas e que sua missão é protegê-las, mas não pôde segui-las ao mundo humano, pois sabia que os humanos entrariam em pânico. Ele pede a Takumi para lhe dar um nome para que possam formar um contrato e ele possa ser invocado. Takumi decide chamá-lo de Kaiser. Uma luz aparece, e Kaiser explica que o contrato foi formado. Ele então propõe levar as crianças com ele para protegê-las, mas elas recusam, dizendo que não querem deixar Takumi. Kaiser apenas sorri, dizendo que estava testando a lealdade deles e está feliz com o forte vínculo que tem.
Takumi promete proteger as crianças, e Kaiser, sabendo que ele vem de outro mundo, oferece-se para ajudar com seu conhecimento, afirmando que vive há muito tempo. Ele entrega uma escama a Takumi, explicando que ela contém seu mana, para que Takumi possa usá-la caso precise encontrá-lo. Kaiser os leva de volta ao Palácio Azul, onde aproveitam a vista do oceano. Ao chegarem, ele se despede, e Takumi pergunta às crianças se estão bem. Elas respondem que só querem continuar a aventura. Eles retornam à sacerdotisa, que percebe que podem estar cansados e os convida para descansar no palácio, mas Takumi explica que precisam ir. Ela, compreendendo, entrega uma lancheira para que possam aproveitar a comida durante a viagem. As crianças se despedem das sereias e seguem de volta à costa, onde encontram um caranguejo de areia. As crianças o derrotam, e Takumi pensa em cozinhá-lo. Ao avistarem um labirinto, decidem explorá-lo, percebendo que há um dispositivo de teletransporte no início. Takumi examina o mapa e menciona que o labirinto possui 30 andares, com dispositivos de teletransporte a cada 10 andares. Ele pensa que as crianças podem estar cansadas, mas elas dizem que estão bem, então ele decide avançar até o 10º andar antes de encerrar o dia. Eles abrem a lancheira e aproveitam a comida juntos antes de continuar explorando o labirinto. No primeiro andar, encontram sapos, e Takumi alerta para usarem magia, pois os sapos são venenosos. As crianças atacam com suas bolas d'água, errando de início, mas conseguem derrotar os sapos na tentativa seguinte. No segundo andar, Takumi nota uma parede suspeita, a empurra, e eles descobrem uma sala secreta com um baú de tesouro cheio de camarões. As crianças querem comê-los, e Takumi promete cozinhar mais tarde, guardando-os no inventário. Ao abrir outros baús, percebem que todos contêm alimentos, e ele os pega, achando o labirinto cheio de surpresas. Próximos ao 6º andar, Takumi decide que já está ficando tarde e resolve preparar um ensopado de caranguejo. As crianças acham delicioso, e ele também cozinha os camarões para elas antes de dormirem. No dia seguinte, no 6º andar, encontram uma concha, e as crianças se preparam para atacá-la, mas Takumi as impede, avisando que a concha soltará uma onda de choque se for atingida. Em vez disso, eles a destroem com bolas d'água. Ele verifica os status das crianças e percebe que já estão no nível 25, ficando preocupado, pois ele ainda está no nível 27 e teme ser superado. As crianças encontram um instalador de festa e pedem a Takumi para mostrar como usar, mas o barulho alto as assusta. Eles continuam explorando o labirinto e chegam ao 10º andar, onde são atacados por centenas de peixes-flecha. Eles derrotam os monstros facilmente, e o portão de saída aparece, revelando que os monstros deixaram muitos itens. Takumi coleta todos, mas as crianças apontam algo embaixo d'água. Decidem mergulhar e encontram um baú de tesouro. Eles encontram um bracelete de sereia, e Takumi percebe que é parecido com os que estão usando. Ele imagina se é um item raro, pois seria difícil de encontrar. Passam pelo portão de saída e veem um dispositivo de teletransporte. Takumi avisa as crianças que é hora de irem para a cidade de Bailey, então eles se teleportam para o 1º andar. No dia seguinte, eles chegam à cidade de Bailey, e Takumi lembra que Isaac lhe deu uma carta, mas decide explorar a cidade primeiro. Ele encontra um vendedor de vieiras e compra 3. Usa manteiga e molho de soja como tempero, e as crianças experimentam, elogiando o sabor. O vendedor comenta que não conhece o molho de soja, e Takumi explica que é a seiva de uma árvore, oferecendo para ele provar. Ao experimentar, o vendedor fica encantado, atraindo a atenção dos moradores. Ele pergunta a Takumi se pode comprar o molho de soja e a manteiga, e Takumi aceita. O vendedor usa os ingredientes para temperar suas vieiras, que se tornam um sucesso, com uma fila enorme de clientes. Ele fica impressionado com o número de pessoas interessadas e decide viajar para procurar mais molho de soja. Takumi e as crianças visitam um ferreiro e perguntam se ele pode polir a escama de Kaiser. O ferreiro logo percebe que a escama contém mana. Takumi explica que quer torná-la mais fácil de carregar, então o ferreiro chama seu assistente, Rudy, para transformá-la em um acessório. Rudy cria um design que Takumi e as crianças adoram, mas explica que precisam de mitril para a armação, o que tornará o produto mais caro. Takumi não se importa, e o ferreiro revela que podem encontrar mitril em uma loja. Takumi prefere trocar a corrente por um cordão de couro, mas Rudy explica que precisariam do fio de uma aranha mítica para isso. Takumi lembra que tem esse fio em seu inventário e o mostra para eles, que ficam surpresos. Takumi pede para Rudy fazer 3 pingentes, já que também quer que as crianças usem um.
Rudy fica animado, pois não costuma trabalhar com materiais raros, e oferece variações no design, o que Takumi acha ótimo. Ele também pergunta ao ferreiro se pode criar uma armadura com a pele da víbora maligna, e o ferreiro se assusta novamente ao ver o material, percebendo que Takumi é um aventureiro de rank. A Takumi explica que prefere uma armadura de couro em vez de metal, pois o animal Bolt sempre pousa em seu braço e o metal o machucaria. Alan comenta que também gostaria que Bolt pousasse em seu braço, então Takumi encomenda um equipamento para ele também. Depois de saírem da loja, eles vão à capela, onde Takumi fala com Shio e conta que chegaram em segurança. Agora ele sabe que as crianças são filhos do Deus das Águas e pergunta a Shio sobre o pai delas, questionando por que ele não está cuidando delas. Shio fica em silêncio, deixando Takumi intrigado sobre o motivo de não haver respostas sobre o Deus das Águas. Parte 3. De repente, Deus menciona que Takumi acabou de se tornar seu discípulo oficial. Ele explica que os discípulos só se tornam oficiais quando recebem algo que simbolizam. Takumi se pergunta o que ele representa, então Shio revela que é o cuidado e a educação. Ele percebe que isso é por causa das crianças, mas fica intrigado por não simbolizar nada relacionado ao vento. Então, Shio explica que cuidar e educar são domínios de Maran-Ala, dizendo que isso não pode ser mudado porque Takumi recebeu suas bênçãos. Takumi então se pergunta o que deve fazer agora que é um discípulo oficial, e Shio diz que ele pode simplesmente continuar cuidando das crianças como sempre. Shio revela que o Deus do Fogo quer lhe dar itens em agradecimento por melhorar a culinária em Aelia, revelando que as receitas de Takumi se espalharam para outras nações. Shio explica que a culinária de Aelia não mudava há centenas de anos, e menciona que o Deus do Fogo ficou muito feliz em conhecer as receitas de Takumi, já que a culinária é seu domínio. Shio acrescenta que o Deus do Fogo vai conceder a Takumi magia de fogo, assim como uma besta contratada, e Takumi fica feliz ao ouvir isso. Depois disso, Shio percebe que quase contou a Takumi sobre o Deus da Água, e descobrimos que ele não quer contar a verdade porque o Deus da Água teve um caso com a mãe das crianças e a engravidou. O Deus do Fogo, Salan, pergunta a Shio o que está errado, revelando que ele estava ouvindo o tempo todo e menciona que preparou sua melhor besta contratada para Takumi. Shio fica imaginando o que mais ele vai dar. Voltamos às crianças brincando com as bestas, e Takumi usa sua magia de água para criar um escorregador para elas. Ele pensa em aproveitar a oportunidade para praticar sua magia de água, mas de repente o fogo aparece atrás dele e um leão enorme faz sua entrada. Takumi verifica suas estatísticas, percebendo que é sua besta contratada e que veio do Deus das Chamas. Ele tenta falar com ela, mas ela apenas ruge, e Bolt diz que ela ainda não tem telepatia. As crianças pedem para ele dar um nome à besta, então ele decide chamá-la de Vector, e parece que ela gosta do nome. Ele ordena que Vector diminua de tamanho, e as crianças começam a brincar com ele enquanto Takumi pede às outras bestas que sejam amigas dele. As crianças brincam de buscar objetos com as bestas, mas Vector passa do ponto e volta com uma menina, e Takumi fica em pânico achando que ela vai ser comida. Mas Vector a solta, e todos percebem que ela está apenas dormindo. Takumi verifica suas estatísticas e percebe que ela é uma demônio chamada Vivien. Ele lembra que os demônios são tratados como as outras raças em Aelia, então ele acha que ela não considera os humanos como inimigos. As crianças estão com fome, então ele prepara comida para todos, e a menina acorda, percebendo que todos estão comendo bolinhos de arroz. Ele a incentiva a comer, e ela percebe que a comida é deliciosa, devorando-a e agradecendo pela refeição. Ela se apresenta e pergunta às crianças se Takumi é o pai delas, e elas respondem que ele é como um irmão para elas. Ela revela que é uma espiã e estava indo para uma cidade chamada Alar, mas esqueceu de levar comida, então tentou caçar na floresta e acabou morrendo de fome. Takumi pergunta por que ela não voltou atrás, e ela explica que precisava entregar seu relatório. Ela revela que sua missão era espionar um homem que estava noivo de uma elfa, então se disfarçou de empregada e descobriu que ele escondia uma garota plebeia em uma mansão. Ela diz que precisa ir porque tem que entregar seu relatório e agradece Takumi pela comida, dando a ele poções como sinal de gratidão. Ele percebe que são afrodisíacas, e ela revela que foram feitas por ela, dizendo que são super eficazes. Ela se despede, e depois que ela sai, as crianças perguntam a Takumi o que é um pai. Ele percebe que elas não sabem nada sobre famílias, então explica que nasceram porque têm uma mãe e um pai, dizendo que nascer é uma coisa maravilhosa. No dia seguinte, eles vão para a guilda dos aventureiros em Bailey e veem uma missão que podem completar. Takumi fala para a recepcionista Karen que quer aceitar a missão,
Então ela pede seu cartão da guilda e fica chocada ao descobrir que ele é um aventureiro de rank A. Ele mostra os itens necessários para completar a missão, e ela verifica suas informações, mas fica espantada ao saber que ele encontrou um novo labirinto chamado Sazanami. Ele percebe que ela está falando sobre o labirinto subaquático e explica que o encontrou por acaso, mas ela diz que isso é muito importante e causa uma cena, então o mestre da guilda a repreende, dizendo para se desculpar porque ela não deveria contar a outros aventureiros sobre o conteúdo do cartão de Takumi. Ela explica que perdeu o controle porque é a primeira vez que conhece alguém que descobriu um novo labirinto. O mestre da guilda explica que eles precisam informar o senhor provincial sobre Sazanami, e pergunta a Takumi como ele o encontrou, então ele mostra a localização, dizendo que a entrada é subaquática, e sugere usar um dispositivo mágico que possa ajudá-los. Respire, pois eles precisam prender a respiração até passarem pelo corredor. O mestre da guilda se pergunta como ele conseguiu entrar no labirinto, e Takumi pensa que será difícil explicar sobre as pulseiras de sereia, então apenas diz que confia em sua grande capacidade pulmonar. Karen acredita, pois ele é um aventureiro de rank A. No dia seguinte, eles conhecem o Lorde de Bailey, chamado Cedric, que revela ser irmão de Isaac. As crianças mencionam que ele se parece com Isaac, então imediatamente se afeiçoam a ele. Takumi explica como encontrou Sazanami, e Cedric o agradece por descobrir o labirinto, pois isso atrairá aventureiros para Bailey. Ele acredita que a cidade vai prosperar, pois aventureiros gostam de desafios em novos labirintos e ficarão em Bailey para explorar Sazanami e apoiar o comércio local. O chefe da equipe de exploradores mostra a Takumi uma lista de labirintos no reino e comenta que ainda há muitos labirintos desconhecidos. Ele diz que Takumi pode ficar com o mapa, explicando que sua equipe conseguiu explorar o primeiro andar de Sazanami, mas tiveram dificuldade para avançar pela entrada. Takumi pergunta se houve baixas, mas o homem diz que estão bem, pois são ótimos nadadores, e a guilda até deu pedras de vento para ajudá-los a respirar debaixo d'água. Cedric menciona que o reino dará a Takumi uma medalha de honra, mas ele não quer, temendo que isso chame atenção. Cedric percebe e promete manter sua identidade em sigilo, mas pede que ele aceite a medalha. Antes de sair, Cedric pergunta sobre o incidente na guilda, e o homem se desculpa com Takumi, prometendo que não se repetirá. Cedric revela que recebeu uma carta de Isaac falando sobre Takumi, e estava ansioso para conhecê-lo. Cedric convida Takumi e as crianças para o almoço com sua família e os apresenta à esposa, Olive, e aos filhos, Theodore e Tis. Olive menciona que também tem uma filha, mas ela é jovem demais para se juntar a eles. Os gêmeos se apresentam, embora tímidos, por ser a primeira vez conhecendo outras crianças. Durante o almoço, Takumi comenta que a comida está deliciosa. Cedric menciona que Isaac falou sobre os novos pães que Takumi apresentou em Shireen e quer aprender a receita. Takumi concorda em compartilhar, e Theodore expressa a vontade de experimentar, mas Takumi explica que não trouxe o suficiente para todos. Os gêmeos pedem gelatina, e Takumi explica que é uma sobremesa feita com um ingrediente estranho, mas eles não se importam e acabam adorando. Ele conta que usou slime misturado com suco de frutas para fazer a gelatina. Cedric fica surpreso ao saber que slimes podem ser saborosos, e Takumi comenta que Isaac ainda não provou. Cedric compra a receita de Takumi, planejando vendê-la em suas lojas, e ordena que seu servo reúna os ingredientes, embora explique que as gelatinas de slime são tão baratas que ninguém se preocupa em pegá-las. Cedric então decide criar slimes, e convida Takumi para passar a noite na mansão, que ele aceita. Na manhã seguinte, Takumi e as crianças dizem a Cedric que dormiram bem, pois a cama era incrivelmente confortável. Cedric revela que já recebeu uma resposta de Isaac, e Takumi fica impressionado com a rapidez com que se comunicam. Ele explica que a guilda usa um dispositivo de teletransporte que envia itens para lugares distantes. Cedric comenta que Isaac parece chateado, pois ele se gabou da gelatina, revelando que seu irmão é competitivo e que ele adora provocá-lo, mostrando seu carinho por Isaac. Em Shireen, vemos Isaac lendo a carta de Cedric, enquanto Walt pergunta por que ele parece triste. Ele explica que Takumi e as crianças chegaram a Bailey e descobriram um novo labirinto. Walt fica chocado e Isaac acrescenta que o reino será informado, e o rei convocará Takumi à capital. Eles lembram que escreveram um relatório sobre os feitos de Takumi em Shireen, e Walt teme que todos comecem a falar sobre ele. Isaac se preocupa que Takumi possa deixar o país, considerando um trunfo valioso para o reino.
Para evitar que isso aconteça, Isaac sugere escrever aos cavaleiros da capital e menciona que quer provar a gelatina de Takumi, dizendo que Cedric abriu um novo negócio com ele. Depois de um tempo, Cedric se disfarça como um plebeu e convida Takumi e as crianças para o mercado, dizendo que quer experimentar a nova comida da qual todos estão falando. Ele os leva a um comerciante que vende vieiras e, ao ver Takumi, o comerciante diz que ele não precisa esperar na fila, pois foi ele quem ensinou a nova receita. Eles começam a apreciar a comida, e Cedric comenta que está deliciosa, dizendo que mal pode acreditar que Takumi a inventou. Ele pergunta sobre o molho de soja, e Takumi explica que é obtido de uma árvore que cresce no labirinto e que há lojas que o vendem. Então, eles decidem visitar uma companhia de comércio que vende itens do labirinto. Enquanto Cedric conversa com o chefe da companhia, Takumi olha ao redor e vê pasta de feijão vermelho. Ele conta para as crianças como é feita, explicando que é um ingrediente-chave para o pão que ele inventou. Cedric retorna com um saco de papel, e Takumi nota uma marca familiar. Ele se lembra de tê-la visto em um navio naufragado e pergunta a Cedric se ele sabe sobre isso. O chefe da companhia menciona que o navio é dele. Takumi diz que o recuperou, e todos ficam confusos, pensando que é impossível, mas ele explica que conseguiu usando seu inventário. Takumi decide devolver o navio, mas Cedric pergunta se ele vai fazer isso sem exigir pagamento, pois, neste mundo, a pessoa que encontra um item perdido se torna a nova proprietária, e o dono anterior só pode recuperá-lo mediante pagamento. O chefe revela que o navio era movido por uma grande pedra das fadas, que é extremamente cara, e ele quer o navio de volta para cobrir suas perdas. As crianças perguntam por que Takumi vai devolver o navio, e ele explica que é o certo a se fazer e quer que sigam seu exemplo se encontrarem algum item perdido. Todos vão ao porto, onde Takumi retira o navio de seu inventário, e o chefe confirma que é dele, agradecendo a Takumi pela devolução. Depois disso, Takumi olha ao redor da loja e vê grãos de café, decidindo comprá-los porque gosta de café. Ele também encontra especiarias, sabendo que são usadas para fazer remédios, mas decide comprá-las para preparar curry. Vemos Takumi do lado de fora da mansão ensinando as crianças a fazer curry. Ele coloca os ingredientes em uma panela, e as crianças começam a misturar enquanto Takumi adiciona maçã e mel à mistura. Ele menciona que precisam deixar o curry cozinhar, mas usa magia do tempo para acelerar o processo, e a refeição fica pronta instantaneamente. As crianças provam e dizem que está delicioso, e logo percebem que todos ao redor estão observando, atraídos pelo aroma. Cedric estranha a cor do prato, e Takumi explica que é por causa das ervas medicinais usadas. Takumi prepara curry para todos, e Theodore e Liz acham que ele é um excelente cozinheiro. Os gêmeos concordam, e Takumi fica feliz que eles finalmente estão conversando entre si. Cedric elogia o prato e não para de falar sobre o quão delicioso é, fazendo Takumi se perguntar se, sem querer, colocou algum estimulante na mistura. Um chefe chamado Ryan aparece, elogiando o curry e pedindo para se tornar seu aprendiz, mas Cedric explica que Takumi não é um cozinheiro e não pretende aceitar aprendizes. Depois, Theodore e Liz perguntam sobre as aventuras de Takumi, e ele conta sobre os monstros que derrotou em Shiren. Eles o acham incrível, mas Takumi explica que os gêmeos são fortes e conseguem derrotar os monstros que encontram, deixando-os envergonhados com os elogios. Takumi visita uma padaria com as crianças, onde ensina a fazer pão usando os ingredientes disponíveis. Eles trabalham juntos e aproveitam a experiência, e Takumi nota que os gêmeos finalmente se aproximaram de Theodore e Liz. Eles conseguem criar 3 sabores diferentes, e as crianças experimentam, percebendo que todos são deliciosos. O padeiro prova e diz que é incrível, pedindo para ser aprendiz de Takumi, mas ele recusa. Vemos Takumi e as crianças planejando visitar uma montanha próxima, então ele invoca suas feras e ordena que Joel e Fitch os carreguem. Vector quer que Takumi monte nele, mas Joel diz que ele não pode, e eles começam a discutir. Takumi promete montar Vector em outra ocasião, com medo de ser jogado longe. Eles sobem a montanha, mas percebem que o caminho está se estreitando, então Takumi pede a Joel e Fitch que se transformem em suas formas menores. Ele percebe que Vector não pode ficar menor e talvez precise ficar para trás, mas Vector simplesmente derruba as árvores em seu caminho. Takumi percebe que não precisa se preocupar com Vector. Eles decidem procurar ervas medicinais, mas as crianças sentem a aproximação de inimigos, e Takumi percebe que estão cercados por bandidos planejando sequestrar as crianças. Ele pede a todos para pegarem leve, e se preparam para lutar, mas Vector avança e volta ao seu tamanho original,
esmagando os bandidos em um instante. O líder dos bandidos tenta incentivá-los a lutar, mas Vector o derruba, e todos o elogiam pelo ótimo trabalho. Eles conseguem capturar os bandidos, e Takumi pergunta a um deles sobre o esconderijo, mas ele se recusa a responder. Então, Vector o intimida, e o bandido decide cooperar. Eles entram em uma caverna onde encontram os outros bandidos, e Vector os derrota enquanto Takumi percebe que ele quer ser elogiado. Eles vasculham o esconderijo e encontram os bens roubados, então Takumi os coloca em seu inventário, planejando perguntar a Cedric o que fazer com eles. Eles também encontram meninas mantidas em cativeiro, e Takumi as tranquiliza, dizendo que agora estão seguras, pois os bandidos foram derrotados. Takumi agradece suas feras pela ajuda, e de repente Vector fala com ele, revelando que aprendeu telepatia. Takumi percebe que ele subiu de nível após derrotar os bandidos. Vector quer ser elogiado, e Takumi promete reconhecer seus esforços. Todos dizem a Takumi que continuarão fazendo sua parte. Takumi e as crianças voltam ao ferreiro, onde pegam seus pingentes e equipamentos. O ferreiro está feliz por ter trabalhado com a pele da víbora maligna e observa que a luva de Takumi é feita para um falcão pousar em seu braço. Takumi então chama Bolt, e todos ficam surpresos ao ver um Thunderhawk aparecer do nada. Os gêmeos colocam seus novos itens, mas enquanto caminham pela cidade, Bolt atrai a atenção de todos. Eles vão ver Cedric, que pergunta a Takumi se ele encontrou uma pintura entre os itens dos bandidos. Takumi verifica seu inventário e a encontra, mas fica chocado ao ver que é uma pintura de uma mulher e rapidamente a esconde dos gêmeos. Cedric pergunta se ele está disposto a vendê-la ao dono original, e Takumi concorda, guardando-a novamente. Depois, Takumi e as crianças voltam ao Palácio Azul, onde ele pede à sacerdotisa mais braceletes de sereia para que suas invocações também possam respirar debaixo d'água. Os braceletes são rapidamente preparados, e Takumi retorna ao labirinto subaquático, teleportando-se de volta ao 10º andar. Ao avançarem para o 11º andar, eles percebem que está inundado, mas, graças aos braceletes, não se molham. As crianças lideram o caminho e encontram alguns monstros, que os gêmeos facilmente derrotam com sua magia de água. Eles descobrem uma sala secreta com um baú e enfrentam mais monstros pelo caminho, mas decidem descansar durante a noite. No dia seguinte, alcançam o 17º andar, e Takumi percebe que está ficando frio, então dá suas capas aos gêmeos. De repente, um grande urso mágico aparece, mas Takumi o contra-ataca com uma esfera de água, e as crianças o derrotam. Logo após, uma tartaruga gigante surge e os ataca com bolhas. Takumi alerta as crianças para não tocarem, pois sabe que explodirão. Ele usa seu inventário para absorver as bolhas, e a tartaruga tenta fugir, mas Takumi a impede com um pilar de água, e os gêmeos a finalizam. Enquanto avançam, o nível da água sobe, e encontram um enxame de jacarés. Vector cuida deles com facilidade, mas acaba preso em um ponto estreito. Eventualmente, chegam à sala do chefe, onde se vêem em uma praia. De repente, uma luz forte surge, e um Kraken aparece. Ele começa a atacá-los, e Takumi usa seu corte de vento, mas o Kraken se regenera instantaneamente. Os gêmeos também tentam atacar, mas não funciona, então Takumi percebe que precisam atacar todos ao mesmo tempo. Eles usam seus ataques mais fortes, causando uma grande explosão que destrói o Kraken. De volta à sala do chefe, encontram um baú com uma espada encantada com fogo. Depois, voltam para ver Cedric, e seus filhos ficam animados ao ouvir sobre a aventura. Cedric diz a Takumi que alguém veio visitá-lo, Isaac e Walt. Takumi se pergunta o que estão fazendo ali, e Isaac revela que vieram buscá-lo. Ele explica que estavam em missão na capital quando ouviram sobre a descoberta do labirinto subaquático, e o rei quer conhecê-lo. Ele pergunta às crianças se elas estão de acordo em ir com ele, e elas dizem que o seguirão para onde ele for. Isaac e Walt pedem para partirem pela manhã para não fazer o rei esperar, mas Takumi nota que Theodore e Liz estão tristes com a partida dos gêmeos tão cedo. Então, Takumi decide aproveitar ao máximo o tempo que lhes resta e deixa que eles brinquem com a bolha da tartaruga. Walt fica curioso sobre por que a bolha não explode, e Takumi explica que ela não estoura depois de ser colocada em seu inventário. Brincando juntos, todos aproveitam o resto do dia. À noite, Takumi coloca os gêmeos para dormir e vai beber com os amigos. Walt comenta que os gêmeos estão muito apegados a ele, e Takumi pensa que é porque foram maltratados antes. Ele lembra como costumavam ter medo de estranhos, mas reflete sobre o quanto cresceram desde então.
Cedric percebe que Takumi não é realmente parente das crianças, mas Walt afirma que isso não importa, pois eles ainda são uma família. Isso emociona Takumi, que percebe que eles realmente são sua família. Na manhã seguinte, eles se preparam para partir, mas os gêmeos percebem que isso significa deixar seus amigos para trás, então dizem que não querem ir. Walt e Isaac consideram cancelar a viagem, mas Takumi pede a Cedric que cuide dos gêmeos enquanto ele estiver fora. Walt pergunta se ele tem certeza, e Takumi começa a caminhar, mas os gêmeos correm atrás dele, dizendo que querem ficar com ele. Theodore e Liz asseguram aos gêmeos que serão sempre amigos, mesmo separados, e prometem que se reencontrarão. Assim, o grupo parte em direção à capital, encerrando esse anime. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima.